uma coisinha. Ô, Luquinha, temos pergunta aí? Diga. Temos uma pergunta aqui, inclusive é um assunto que eu queria entrar, porque na pandemia a gente viu muitas empresas fechando e etc. Mas eu sempre ouvi de pessoas que o crescimento imobiliário e o crescimento em automóveis também, em compra de automóveis, valorização, né, aumentou muito. E o Rodrigo Pierre, que está aqui com a gente Grande Rodrigo. no Rodrigo é nosso, nosso na fiel nossa seguidor. live. Obrigado, Rodrigo. Legal, E ele tá valeu, mandando Rodrigão. boa noite para todo mundo. Boa noite, Carlinhos, Flávio, Boa noite, Rodrigo. Jean, Boa noite. Will e equipe. Como está sendo a retomada do mercado imobiliário nesse 1 ano e meio de pandemia? Vamos lá, vai lá, Will. Vai lá. Gente, só passando assim um panorama bem superficial, assim, né? Pandemia, pessoas em casa. Pessoas em casa notam que suas casas não atendem mais à necessidade atual, que é de estar em casa. Então, essas pessoas passam a procurar imóveis. Então, ao contrário que muita gente pensa, poxa, crise, pandemia, muita gente fechando. Cara, para o mercado imobiliário, isso foi um punch. Então, hoje a gente está falando de números similares a números do boom imobiliário que a gente teve em 2014. Então, por quê? Porque as pessoas viram essa necessidade cada vez mais latente. Poxa, tem que ficar em casa, eu não tenho escritório, eu preciso trabalhar no home office, estou com dor nas costas, tô no sofá, estou torto. O que eu preciso? De espaço. Poxa, minhas crianças estão em casa, não tem onde brincar, cara. Eu moro num apartamento que não tem nada de lazer, o que eu vou fazer? Então, as pessoas começaram a olhar isso com muito mais preocupação. E aí foi onde é a lei da oferta e da demanda. Então, foi onde as pessoas começaram a procurar mais e, com isso, o mercado se aqueceu. Se o mercado imobiliário não tivesse acompanhado essa revolução, tivesse feito essa transição, né, vamos dizer, para o digital, a gente talvez não tivesse conseguido acompanhar esse momento e talvez hoje a gente estivesse numa crise. Mas A taxa de juros do mercado, ela vem diminuindo muito. O mercado, o governo está tentando fazer as pessoas comprarem mais, diminuiu muito a taxa de juros. Isso influenciou muito na venda, as pessoas terem condição de financiar mais, com valores uma taxa menores, menor, né? e com a mais longo prazo. Isso tem ajudado nas vendas, isso ou algo que não interferiu tanto. O que potencializou para a gente, né? No começo da pandemia, a queda na Selic. Você derruba a Selic, investimento em renda fixa, tudo isso começa a render muito pouco. Os olhos se voltam para onde? Mercado imobiliário. O que está rendendo mais? O que é algo mais seguro nesse momento? É o mercado imobiliário. Acabou virando uma alternativa de mais segurança e mais rentabilidade para esse cliente investidor. E para a pessoa comum que está na sua casa, viu essa necessidade realmente de preciso mudar, não me atende mais o que eu tenho hoje. Pode até complementar. Não, e aí, Carlão, é muito louco, né? A gente falar sobre juros, taxa de juros, mercado imobiliário e tudo mais, assim. Os melhores anos do mercado imobiliário foram quando a gente tinha taxas altíssimas ainda, tá? Eu entrei no mercado imobiliário em 2017, a gente estava vivendo uma crise, na verdade, numa passagem de crise ainda, que tinha vindo principalmente porque em 2014, 2013, a gente vendeu pra caramba e de repente você estagnou o mercado, bolha pra lá e conversa pra lá e coisa de lá. Aí ele tem um ano ruim, nasce um mercado vendendo com juros altíssimos e a gente começa a ter uma baixa, né, da Selic, INCC e tudo mais, e temos a baixa histórica. Sim, incentivou? Muito, não tenha dúvidas disso. Cara, você está falando de uma Selic a 2,25, nós chegamos a uma Selic a 2,25. Muito baixa. Com juros de SBPE similares ou tão bons quanto Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, né, que hoje é Casa Verde e Amarela. Então, sim, ele aqueceu. Comprando um imóvel de luxo. Mas eu não atrelo que foi só esse fator que aqueceu o mercado imobiliário. Eu acho que a gente teve como que eu posso falar assim, um momento muito maluco de investimentos. O brasileiro não tinha perfil de investidor, a gente era um país de poupança. Sim. Que, de repente, todo mundo começou a falar sobre Bolsa de Valores, CDI, e CDB, né, e vamos na LCA, LCI, ganha dinheiro e fundo imobiliário. Fundos imobiliários. Nossa. E aí todo mundo, cara, tipo, o cara tinha R$10, o cara investia e saía investidor. pra rua falando que era investidor. Investidor. E o mundo de investimentos, cara, nada mais é do que a nossa vozinha dizia, que era assim, ó, você não carrega todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Né? Então, põe os 2 ovos num negócio mais de risco, numa caixinha de 12, deixa um 6 num médio risco ali, mas, cara, deixa pelo menos um ovinho quietinho num lugar que Seguro. você está seguro.
E aí, enquanto a sua avó te falava da cartela de ovos, o seu avô dizia assim, ó, terra, ninguém mexe na terra que é tua. Na tua casa é o teu lugar. E, de repente, quando a gente viu o mundo entrando num colapso, cara, que, tipo assim, nada mais estava rendendo, ninguém sabe o que mais que vai fazer, a galera falou, opa, lembrei do ensinamento Lembrei do vô. extremamente antigo do meu avô e da minha avó. Eu preciso colocar parte do meu dinheiro, dos meus ovos, num lugar seguro, e se tem um lugar seguro, que meu avô falava, é imóvel. Seu Manuel, saudade Seu do Manuel falava de imóvel. E aí a gente começou a ver uma procura absurda. É até estranho falar, até respondendo ao Rodrigo, primeiro um abraço para o Rodrigo aí, obrigado pela pergunta. Eu me senti por alguns momentos um pouco triste na pandemia, falando profissionalmente, cara. Porque enquanto muitas... Triste assim, entendam bem o que eu vou dizer. Era difícil quando alguém perguntava, e aí, Jean, como é que está o seu mercado? E eu tinha que falar assim, cara, está sendo o melhor ano da nossa empresa. Foi o melhor ano, 2020 foi o melhor ano da nossa empresa. Como assim, Jean? Você está falando de pandemia, a gente morrendo, e parecia que era falta de respeito, a gente não queria faltar com respeito com ninguém. Não era. Não, Você não entendeu? Era. Mas foi o melhor ano. A gente está falando da gente duplicar o nosso faturamento de 2019. Caramba. E sabe de que jeito? Que loucura, cara. Todo mundo trabalhando em home office. Coisa que nunca tinha Nunca aconteceu. Um experienciado, mercado nunca extremamente tinha vivenciado. conservador, né? Todo mundo Do falava olho assim, no olho, fio olho no no olho, bigode, um fio do aperto bigode. de mão. É. Acabou. Eu perdi as contas de quantos apartamentos eu vendi na época, com a frente da minha equipe, sem jamais Teve ter clientes que a gente visto não viu até o meu hoje, cara. cliente. A A gente não conseguiu ver. A gente fala, vem Nunca tomar vi. um café. Ele fala, Jean, espera acabar a pandemia, eu vou. E a gente nunca viu E o a cara. pessoa confiou 700, 800, 1 milhão na sua mão.